meu querido irmão, muito bem-vindo ao segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, domingo branco também conhecido mais antigamente, que era o dia em que os batizados na vigília pascal voltavam à igreja com as suas vestes brancas. Também, esse domingo, rezamos em sufrágio da alma do Santo Padre, o Papa Francisco, e rezamos para que Deus também dê à igreja um novo pastor, coração que é próprio para esses dias. Suplicamos, ó Deus, com humildade, que a vossa imensa piedade conceda à Sacrossanta Igreja Romana um pontífice, que por seu zelo por nós possa ser agradável a vós, que seja assíduo no governo da Igreja para a vossa glória e reverência do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a palavra de Deus deste segundo domingo da Páscoa, Atos 5, aquela fotografia que se diz da comunidade que ia crescendo, dos sinais que aconteciam pelas mãos dos apóstolos, mas também a palavra que nós ouvimos como segunda leitura do Apocalipse de São João. João que, início ainda do Apocalipse, João que tem aquela visão da Jerusalém celeste, vê o Filho do Homem, e ele que lhe diz: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o vivente, estive morto, mas agora vivo, tenho a chave da morte da região dos mortos. O Evangelho, também o Evangelho de São João, capítulo 20, de 19 a 31. A visita de Jesus aos discípulos com medo e depois de 8 dias, a visita de Jesus aos discípulos com a presença de Tomé. Bem, meus irmãos, esse segundo domingo da Páscoa nos coloca diante, primeiro, desta realidade da comunidade que vai experimentando e tomando consciência de que a ressurreição de Jesus não é uma fábula, mas é uma realidade. Se pode experimentar o ressuscitado. Primeiro, pela vida da comunidade. A primeira leitura vai nos lembrar daquilo que Deus realizava, dos milagres, dos sinais pelas mãos dos apóstolos, ao mesmo tempo do número dos que iam se convertendo, e das pessoas que eram libertas do demônio. Estes sinais, ou seja, a evangelização e os frutos da evangelização, são um sinal de que Cristo está vivo. Por isso também os discípulos, depois de verem o Senhor ressuscitado, que vai até eles, dá a eles o dom do Espírito Santo, os envia missionariamente para o perdão dos pecados da humanidade. Quando os discípulos começam a cumprir essa missão, porque contam a Tomé que o Senhor estava lá, já que Tomé não estava, os discípulos abrem, vamos dizer assim, o caminho para que o Senhor vença a morte de Tomé, que é a morte da incredulidade. Vejam, irmãos, a nós, na evangelização, no bem que fazemos ao falar de Jesus às pessoas, nós não temos a responsabilidade de convertê-las. Isso é o Espírito Santo quem faz. Mas nós temos a responsabilidade de dizer, como os discípulos: vimos o Senhor, para que o coração de cada pessoa humana seja despertado, alcançado, visitado pela experiência da ressurreição. E depois do anúncio, o próprio ressuscitado se manifestará à pessoa. No caso de Tomé, para ressuscitar o coração de Tomé, não da morte biológica, porque esta é a menos importante, mas da morte espiritual, que é a morte da fé. Por isso o Senhor diz a ele: Tomé, toca aqui as minhas mãos e o meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel, ou seja, saia da morte da incredulidade. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós também vivemos da morte da incredulidade, de conviver com o ressuscitado, mas deixar o nosso coração se escravizar pelo medo, diante dos desafios, diante da vida. Por isso, o Senhor no Apocalipse nos dizia: não tenhais medo, eu tenho a chave da morte da região dos mortos. Eu sou o primeiro e o último, eu sou a origem, mas eu também sou o fim.
Nós não estamos caminhando, meus irmãos, numa história que não tem sentido, né? Às vezes nós nos perdemos a olhar os fatos em separado da nossa história, mas é preciso olhar a história toda, né? Quem olhasse aquela sexta-feira apenas veria a derrota de um homem bom, mas quem olha toda a história vê a vitória do bem sobre o mal, né? Vê que no crucificado, ali, né, naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia e de derrota, se prenunciava, né, uma vitória absoluta. O Senhor vai dizer claramente: estive morto, ou seja, eu não fui poupado da morte. Mas no versículo 18 do primeiro capítulo de Apocalipse diz: mas agora estou vivo para sempre. A condição de estar vivo para sempre foi ter passado pela morte. E por isso ele tem as chaves da morte, da região dos mortos, porque ele foi lá e lá venceu a morte. Assim também na nossa vida, meus irmãos, tantas experiências difíceis de incredulidade, como a de Tomé, de medo, como a dos apóstolos, de experiência de morte, como a própria experiência de Jesus, são para nós, no próprio Senhor, uma oportunidade de nós vermos transformadas nossas dores em alegria. E o caminho que temos para isso é o caminho da fé. Por isso o Evangelho vai nos dizer algo muito precioso. Bem-aventurado és tu, Simão, porque acreditastes, porque viste, né? Mas bem-aventurados serão os que crerem sem terem visto. Aliás, acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ou seja, a fé que não se preocupa dos sinais e dos consolos, mas porque crê no Senhor, pode professar que nele está a nossa esperança, para além dos sinais. E isso nos será, irmãos, será um tesouro, uma bem-aventurança, uma felicidade. Por isso não olhemos por demais para a morte, né? Cristo ressuscitado nos faz ser peregrinos de esperança. Peregrinar da morte para a vida, da desesperança para a alegria, da tristeza para a celebração da presença. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Essa é a sua misericórdia por nós. Deus abençoe você e um santo domingo.